noite. Oi, Oi, tudo bom, Paula? tudo bom? Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Agora sim, deu certo. Ainda falta 2 minutos, vamos dar um tempinho aí, né? Não dá um tempinho. Tava preocupada da conexão falhar aqui. Ah, não. Já tem bastante gente entrando. Né? Boa noite, pessoal. Obrigada pela audiência É, aí. Podem ir mandando as perguntas que a gente vai tentar é, respondendo tudo aqui. exatamente. A gente só está esperando das 8 mesmo, daí a gente já vai começar a falar um pouquinho. E o que tiverem de pergunta podem ir mandando para a gente, que a gente vai respondendo. Sobre o Covid aí na gravidez, os efeitos na gestante. Boa noite a todos aí que estão entrando. Boa noite, pessoal. Só mais um minutinho, a gente já começa, tá? Hoje a gente está fazendo cada um na sua casa, né? Por causa do afastamento É, social. estamos aqui na nossa quarentena. Mas E a lembrando gente que a consegue gente... ficar sem máscara também, né? É um exatamente. alívio. A gente até a gente está atendendo bastante gente já por telemedicina lá no IPGO, já avisando, né? E já retomamos alguns tratamentos, né? Os tratamentos são avaliados caso a caso, se começaríamos agora, ou se vale a pena já começar ou não. Já estamos fazendo alguns atendimentos presenciais, porque algumas pacientes precisam ser examinadas. Pré-natal a gente nunca parou. Estamos tomando todas as medidas de precaução lá no IPGO, né? Então, assim, tem que ir de máscara, todo mundo. Temos máscara disponível para que, se alguém não for de máscara, mas todo mundo é aconselhado a ir máscara, álcool gel, os propés, que é uma proteção para os sapatos, né? Porque como não dá para Toda a tirar o equipe sapato. está paramentada, né? Exatamente, paramentado, com higienização a cada paciente, toda higienizada. E todo mundo de máscara, né? A gente usava uma máscara mais de uma proteção maior, né? Ainda. E todos os pacientes que vão fazer, e até já respondendo aqui que perguntaram, que eu tive Covid na gestação e eu tive Covid, estou com IgG positivo, se eu posso retomar o tratamento. Toda paciente que vai fazer o tratamento, a gente está colhendo já antes de começar um teste rápido para ver IgM e IgG. Se já tem o IgG positivo, não pode deixar de descuidar das medidas, né? Porque a gente não tem aí ainda a certeza se é uma imunidade para sempre. Mas quem tem já IgG positivo pode começar o tratamento sem problema e sem precisar de novas medidas. Quem tem o IgM positivo, que significa uma infecção que pode ser recente, a gente espera pelo menos aí 2 semanas, repete a sorologia e daí pode dar andamento ao tratamento. Desde que tenha o GM negativo e IgG positivo. E quem tem, tá tudo negativo, ou seja, não teve o contato com o Covid, a gente pode iniciar o tratamento, mas tem que estar ciente de duas coisas. Se vir a desenvolver algum sintoma, a gente vai cancelar. Se for sintomas típicos de Covid, a gente vai cancelar o tratamento. E se tido alguns dias antes, em torno de 5 dias antes de transferir o embrião, e mais ou menos no 5º, 8º dia da estimulação ovariana, né, pacientes que vão fazer coleta, a gente vai colher o PCR para todas as pacientes, mesmo assintomáticas, e para o marido. E se vier positivo, a gente vai cancelar. Então tem que ter A gente esse está risco de colhendo cancelar. para todos os casais lá na clínica, antes de Exatamente. iniciar o tratamento e para ter essa segurança até. E as pacientes estão cientes que se vier positivo, a gente tem que cancelar o tratamento, né? Exatamente. E assim, já tivemos caso de uma gestante, de uma paciente que ia transferir o embrião, mas veio o Covid positivo. E a gente vai agora falar aí dos efeitos na gravidez, mas não é aconselhável a gente transferir um embrião numa paciente que possa estar com Covid. E essas precauções é porque a gente ainda está numa fase de contágio muito alta, né? A gente tem São Paulo, principalmente, a gente tem bastante ainda novos casos de Covid diários, então realmente não é o melhor momento para engravidar. Para a coleta de óvulo é mais tranquilo, porque não tem nenhuma evidência de que possa ter Covid no líquido folicular. E a gente sabe que para a coleta, né, a idade vai passando, quanto tempo mais passa, pode ser um fator que piora muito o resultado. Então, a gente é mais tranquilo com isso, mas também não dá para fazer a coleta numa paciente que estiver com Covid.
né? Exatamente. E, O, e para transferir embrião são casos muito selecionados que realmente precisem fazer agora, porque tem todo esse risco, né, que pode acontecer na gravidez. Então, acho que a gente já pode começar, né, já dá 8h03. A Paula vai bom, começar então, falando um pouco por que a gente tem esse medo para gestante inicial, assim, porque sempre que a gente fala gestante e alguma infecção, a gente já fica morrendo de medo. exatamente. Por que que a gente se preocupou, né, com essa infecção desde o começo com as gestantes? Então, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar que a gestante ela é mais suscetível a qualquer infecção, né? E principalmente infecções pulmonares, pela própria anatomia. A gestante tem a caixa torácica, um aumento do geômetro transverso, ela tem uma suspensão do diafragma, tá? Então, isso diminui a capacidade pulmonar dela. E, além disso, tem todas as alterações imunológicas da própria gestação. No início, ela precisa receber esse feto que não é geneticamente 100% compatível com ela, tem o material genético do marido. Então, ela tem uma imunidade totalmente alterada para receber e aceitar essa gestação. Isso nos preocupa do ponto de vista se essa imunidade vai conseguir vencer qualquer infecção. Além disso, a gente tem as histórias pregressas de outras infecções virais que se mostraram ser muito mais graves entre as gestantes. Então, se a gente lembrar da H1N1, né? A maior preocupação que a gente tinha, a gestante era o principal grupo de risco, além dos idosos, né? E a gente observava complicações graves entre as gestantes, tá? E as próprias outras infecções causadas por coronavírus anteriores. Então, a SARS, que é a síndrome respiratória aguda, a MERS, que foi uma doença que aconteceu no Oriente Médio, e essas doenças tinham mortalidades altíssimas entre as pacientes gestantes. Então, assim que surgiu a Covid-19, a gente começou a ter uma preocupação em relação se isso aconteceria também nas gestantes infectadas pelo Covid-2, né? E o que a gente observou desde lá da China foi que, na verdade, não se mostrou ser tão perigosa para gestantes, não diferenciando muito em relação à população geral. Inclusive, existe um menor número de internações de gestantes se a gente comparar com a população geral. Por quê? Porque as gestantes são pacientes mais jovens, né? Estão na faixa etária aí de 20 a 40 anos. Então, a tendência delas foi ter menos complicações do que pacientes com outras comorbidades, e por isso as gestantes não foram inclusas nesse grupo de risco, né? Mas a gente tem que fazer algumas ressalvas com relação a isso, né? A gente fez uma revisão no IPGO, eu, doutor Rogério, doutor Arnaldo, doutora Thais, onde a gente avaliou todos os estudos publicados já relacionados à infecção, à Covid-19 na gestação e os efeitos dela na gestação e nos recém-nascidos, né? E aí a gente teve alguns resultados aí, o Rogério vai comentar as porcentagens, e aí depois a gente pode abrir para pergunta e responder aí o que vocês tiverem de dúvida, tá? Eu vou falar um pouquinho disso. Eu vi que já tem uma pergunta da Patrícia perguntando sobre os efeitos no bebê. Eu já vou falar disso. Só complementando o que a Paula disse, em relação, né, a maior gravidade na gestação ou não. Né? Na população geral, quando a gente pega todos os casos que tem de Covid, em torno de aí uns 80%, mais ou menos, são casos que são bem leves, às vezes até assintomáticos. Tem aí uns 15% que são casos um pouco mais graves, que precisa de uma internação, essas coisas. E tem ali uns 5% que vão ser casos muito graves, né, que poderiam necessitar uma UTI. Nas gestantes, tem duas publicações maiores, que é um que tem mais de 100 casos na China, pegando 50 hospitais da China, e mostrou que quase 90% dos casos foram, 92% no caso, eram casos muito leves. Somente 8% foram casos graves e 1 a 2% que foram casos muito graves que precisaram de UTI. Um outro estudo de Nova York mostrou meio parecido, em torno de uns 3% de casos que precisou de UTI. Esse estudo que a gente fez, o pessoal, a equipe toda do IPGO, a gente levantou todos os casos que a gente tinha sido publicados, foram 176 gestantes que tinham casos publicados, e mostrou que, para a gente também, foi 3% só de casos que foram muito graves. Teve essa mesma estatística, né? Que precisaram de UTI. Nesse caso, estava incluído uma gestante que morreu,
tá certo? E depois dessa nossa revisão, agora mais recente, já surgiu mais 2 casos de gestantes publicados que foram a óbitos, e já ouvimos em publicações do Ministério que tiveram agora aqui no Brasil algumas gestantes também que morreram. Então, considerando o esperado é igual à população geral, é esperado que 90% das gestantes que vão pegar não vão ter nada de grave, tá certo? Mas vai ter ali os 3 a 5% que podem ser muito graves. Fatores de risco como obesidade, hipertensão, diabetes, problemas pulmonares, são fatores de risco também na gestante. Mas tem casos também de gestantes sem comorbidades que acabaram evoluindo. Por isso que a gestante tem que tomar muito cuidado. Não é um desespero se ela vir a pegar Covid, tá certo? Porque é muito provável que não vai ter complicação nenhuma para ela clinicamente, mas ela tem que tomar os cuidados porque tem essa pequena parcela de pacientes que podem complicar, né? E quando a gente fala de gestante, né? A gente tem que pensar que não é só na gestante que a gente está pensando, né? No bebê e pensar em todos os trimestres da gestação, né? Então, o que acontece se essa gestante se infectar no começo, no meio ou no final? Porque isso também muda, né? A gente sabe que às vezes tem infecções que, se a gestante se infecta no começo, pode dar teratogenicidade, que é malformação do bebê. Se ela se infecta mais para o final, tem um maior risco de transmitir isso para o bebê. Então, a gente também tinha essa preocupação do momento em que essa gestante contraiu a doença. E como é uma doença muito recente, a gente não tinha... a gente ainda tem muito pouco, né, publicado, muito pouco relato do que acontece com a Covid no início da gestação, né? Então... a gente fica bem preocupado com relação a isso, né, Rogério? Mas assim, o que a gente não tem nada publicado ainda de Covid no primeiro trimestre e os efeitos que podem ter causado. Até existe um relato de 8 gestantes em que uma teve aborto, mas aborto é esperado em torno de 15% das pessoas vão evoluir para aborto no primeiro trimestre. Então não dá para atribuir a isso. E do ponto de vista de teratogenicidade, né, porque algumas infecções como rubéola, citomegalovírus, se pega no primeiro trimestre, a gestante, pode dar malformação mesmo na criança, surdez, outras coisas. Isso não parece que vai acontecer com o coronavírus, mas é incerto. A gente não tem estudo, então, coronavírus no primeiro trimestre da gestação, a gente não sabe. No segundo trimestre, tem poucas publicações, mas daí já tem alguns casos. Tivemos já casos descritos de óbitos fetais que aconteceram, e alguns que não sabem se foi exatamente pelo coronavírus, mas já foi mostrado que pode acometer a placenta. A gente tem que pensar que a placenta é um órgão, né, um anexo embrionário, que a gente chama, que vai pegar o sangue que vem da mãe, filtrar o sangue da mãe e passar para o bebê e do bebê para ela. Então, vai levar os nutrientes, oxigênio da mãe para o bebê e vai pegar todos o material que está sendo excretado, né, pelo bebê, né, para a mãe eliminar. Então, para voltar para a mãe. A qualquer cometimento na placenta pode causar repercussões circulatórias na mãe, por exemplo, aumentar a pressão, ter pré-eclâmpsia, outras coisas. Pode levar a uma diminuição do fluxo para o bebê e daí causar uma restrição de crescimento, um sofrimento fetal, tá certo? Até um óbito fetal. E então a gente tem sempre que ter preocupação se poderia acometer a placenta ou não. Existe algumas teorias... casos, né, do segundo trimestre, os estudos mostraram uma inflamação importante na placenta, né? O primeiro estudo não observou PCR positivo na placenta, então a gente não conseguiu identificar o vírus na placenta, mas a gente identificou uma reação inflamatória importante, né? A mãe que tinha o PCR positivo, e isso ocasionou, né, um aborto tardio, né, um abortamento tardio, e sem outra explicação. Então, eles investigaram outras causas possíveis, então ela não tinha incompetência no colo do útero, não tinha outra causa que justificasse esse aborto tão tardio, o bebê era morfologicamente normal, então é um caso que deixa a gente assim, a placenta pode sofrer sim uma inflamação pela infecção sistêmica e a gente tem que ficar bastante de olho, monitorando o bem-estar fetal, monitorando a mãe nos casos positivos. Mas lembrando que assim, a gente tem relatos que isso já aconteceu, mas a maioria dos casos não aconteceu.
Tá certo? Na nossa publicação, quando a gente fez esse levantamento de 170 gestantes, nenhuma delas tinha identificado na placenta. Logo depois surgiu um estudo que identificou a inflamação da placenta e depois disso mais 4 casos descritos com isso. Agora, assim, a gente está vendo a realidade no Brasil, nos hospitais aqui, a gente conversando com outros médicos que atendem, tudo, a gente já viu alguns casos de óbitos fetais por causa que parece ser por causa do Covid. E com esses pequenos relatos de detectar o Covid na placenta e a placenta ter esse processo inflamatório, então hoje a gente sabe que isso é possível. Mas graças a Deus que não é Não é frequente. Né? Então, de novo, tem que ter todo o cuidado para não pegar na gestação o Covid, mas a maioria dos casos não vai acontecer nada, tá certo? E até por esse acometimento da placenta, que a gente está falando, pode levar ao sofrimento fetal. E quando leva ao sofrimento fetal, se for muito precoce, um bebê, por exemplo, de 20 semanas, ele geralmente não vai sobreviver. Né? Se for uma gestação já mais avançada, no 3º trimestre, por exemplo, a gente consegue, daí, no caso, interromper a gestação e ter um bebê que nasce bem. Né? Então, um dos principais efeitos que tem ao Covid, mais de 30% das gestantes com Covid acabaram evoluindo para um parto prematuro. Né? E outra coisa também que a gente observou além do o parto prematuro foi mais frequente, e a gente não sabe dizer também se isso está só relacionado a sofrimento fetal. Alguns estudos descreveram sofrimento fetal e por isso a cesárea teve que ser realizada, mas em alguns casos a gente acredita que isso foi devido ao próprio medo, né? Do ginecologista, do obstetra, ou a própria deterioração clínica da paciente. E aí acabaram antecipando a cesárea por um medo. A gente está no meio da pandemia, a gente não sabe as consequências, tudo talvez, pode ser, né? Tudo muito incerto. Então, um pouco teve assim, um pouco do medo mesmo do ginecologista, dos clínicos que estavam acompanhando essas pacientes, de adiantar esse parto pelas incertezas, né? De como isso ia evoluir. E a gente tem que pensar que se a mãe está evoluindo mal, se a mãe está tendo hipoxemia, se a mãe está evoluindo para uma piora clínica, né, e o bebê já é de termo ou está muito próximo do termo, a gente precisa preservar esse bebê, né, antes que ele comece a sofrer, tenha um sofrimento fetal por conta disso. Né? Exatamente. Outra grande preocupação que a gente tem daí pode passar para o bebê, né? Então, a gente chama de infecção vertical. Infecção vertical é uma infecção que passa do bebê para a mãe, da mãe para o bebê. E existem 3 formas de uma infecção vertical. Passar pela placenta, então uma infecção que ela tem tipo rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus. São doenças que a gente tem muita preocupação, que elas causam poucos sintomas na gestante, mas se a gestante pega na gravidez, eles podem passar pela placenta para o bebê e daí dar complicações, né? Outra forma de transmissão vertical é passar no parto, né? Então, às vezes, com as secreções que tem do parto com a mãe, né, pode aumentar a infecção. Por exemplo, hepatite e HIV são doenças que, quando você tem um parto normal, você tem mais risco de passar pelo bebê, para o bebê ficar mais em contato com sangue materno e secreções maternas que podem ter o vírus. Nesse caso, você fazer uma cesárea, você protege o risco de infecção, embora não tire. Então, poderia ser durante o parto. E existe a chance, depois, considerando que a gente sabe que o Covid passa por contato, né, secreções, pelo próprio aerosol, das gotículas da respiração, você pode também passar da mãe para o bebê durante o pós-parto. E outro risco que a gente pensa é se poderia passar pelo leite para a criança. Então, todas essas formas de infecção vertical. Então, vamos falar agora assim, para o Covid, o que a gente sabe disso, né? Primeiro, infecção no parto sempre é possível, né? Tem contato com sangue materno, tem contato com secreções, embora toda gestante com suspeita de Covid usa máscara o tempo inteiro, tem todo o... A equipe, a sala, né? Equipe, não tem... Você pode ter o contato com a mãe, mas não tem aquele contato todo que tem da gestante sem Covid. Pele a pele, né? Pele a pele, exatamente, mas tem isso, mas pode passar, né? Durante
a gravidez, passar pela placenta, é ainda um pouco controverso. Quando a gente fez essa revisão, não tinha nenhum caso de ter passado pela placenta, né? Tinha uma publicação de 6 bebês que foram suspeitos, mas 3 bebês tinham tido, depois de mais de 16, 30 horas do parto. Não sabe se pegou no parto, se pegou antes do parto, ou se pegou depois, né? Tinha 2 que nasceram com sorologias já positivas, que falam a favor de que pegaram durante o... Acho que é legal a gente explicar isso. As sorologias, pessoal, a gente tem a IgM e a IgG, tá? A IgM é um marcador de infecção aguda. Só que ela é uma molécula grande, então ela não passa a barreira da placenta. A placenta funciona como se fosse uma barreira, tá? E algumas coisas passam, outras não. A IgM é uma molécula muito grande, então ela não passa a placenta. E como ela é um indicador de infecção aguda, quando o bebê nasceu e teve essa IgM positiva, nos faz pensar que ele foi infectado intraútero. Então, teve uma infecção enquanto ele estava ali dentro da barriga da mãe, né? E depois, com o tempo, a gente vai adquirindo imunidade e a gente passa a ter o IgG, tá? Que é o que confere imunidade, que é adquirido mais tardiamente. Então, tiveram 3 relatos de caso, 3 bebês que nasceram e imediatamente foi colhida a sorologia e eles tinham IgM positivo. Então, isso nos deixa uma dúvida se eles foram contaminados dentro do útero, tá? Uma outra hipótese é de que eles não foram contaminados dentro do útero, mas essa placenta apresentava algum problema, ou uma inflamação, ou uma doença placentária, e aí essa placenta deixou passar uma molécula maior que normalmente, em condições normais, ela não deixaria. Então fica essa dúvida, né? Então tem relato desses 3 bebês que tiveram IgM positivo e teve relato de mais 3 bebês que tiveram PCR positivo, que é que o Dr. Rogério estava comentando. O que a gente não consegue ter certeza, afirmar, é se esses bebês não foram contaminados pós-cesárea. Apesar de que esses estudos mostram que as cesáreas foram realizadas com toda a segurança, a mãe usando máscara, a equipe máscara, luva, fluxo negativo de ar, que o bebê não teve contato pele a pele com a mãe, que ele não ficou no mesmo quarto, enfim, tudo isso indo contra o fato dele ter pego depois, mas ao mesmo tempo o PCR foi colhido tardiamente. Então, 2 bebês foram colhidos só com 36 horas de vida e teve um bebê que foi positivo já com 12 horas. Então, fica essa dúvida, não é a maioria dos casos. Lembrando que os casos, esses 3 casos de IgM positivo no parto, o PCR veio negativo. Então, fica realmente a dúvida se foi. Agora, muito recente, esses dias saiu mais 2 casos que o RN veio positivo e que veio positivo na placenta e um até no líquido amniótico. Então, a gente sabe que no parto é possível, acredita-se que pode passar pela placenta sim. Só que não é muito provável que isso aconteça. Não é que é provável que pode acontecer, mas não é comum que isso aconteça. Até porque também a quantidade do vírus na circulação materna não é tão grande. O vírus se concentra muito na via respiratória, dá um efeito sistêmico, né, por todo o corpo, efeito no pulmão, efeito generalizado, pode até dar efeito na pele, mas é muito pela reação inflamatória causada muito mais do que a presença do vírus nos outros órgãos. Então, se tem menos vírus na circulação, não tem tanto vírus indo para a placenta, mas isso pode acontecer sim, né? Então, pode ter infecção vertical pela placenta? Pode ter no parto? Pode, e no puerpério pode também. Uma coisa que é importante a gente lembrar, a gestante que tem, e até me fizeram aqui 2 perguntas, se o IgG, esse anticorpo da mãe que ela cria contra o vírus, se poderia passar para o bebê. E passa. Como ela falou, o IgM, que é a primeira anticorpo que a gente produz, não passa pela placenta porque ele é muito grande. O IgG, quando já tem mais um tempo de infecção e a paciente já está produzindo o IgG, esse IgG passa para a criança pela placenta, e esse IgG pode proteger sim a criança de uma infecção. Pode não evitar a infecção, mas ela acaba poder ser um fator positivo para esses anticorpos defenderem ela de ter quadros graves. Tá certo?
E Uma coisa então, que eu assim, acho que... e é Desculpa. importante, e aí também no puerpério se pode pegar ou não, né, Paulo? Pode falar um pouquinho aí dos riscos aí. Eu acho que, assim, antes de tudo, é importante a gente esclarecer um pouquinho só sobre os exames. Então, explicar o PCR e as sorologias. Então, o que é o PCR? O PCR, ele detecta o RNA do vírus, né? A genética do vírus. Só que não necessariamente, quando a gente tem um PCR positivo, significa que a pessoa está com uma doença ativa. Então, por exemplo, a gente já sabe que você está com sintomas, colhe o PCR, é o exame que dá positivo mais cedo, com 3 a 5 dias dos sintomas você já pode ter um PCR positivo. Só que às vezes a gente vê pessoas já curadas, sem sintomas, que vão colher um PCR lá com 20, 30 dias depois e ele se mantém positivo. Quer dizer que essa pessoa ainda está contaminando? Ou quer dizer que essa pessoa ainda está doente? Não, tá? O vírus pode deixar um RNA residual, que esse exame pode detectar, mas não quer dizer que essa pessoa continue contaminando ou continue infectada, tá? Então, isso serve também quando a gente avalia a placenta, quando a gente avalia líquido amniótico, é o que o doutor Rogério falou. Esse vírus, ele não fica no sangue, ele tem, ele vai atuar lá no sistema respiratório, e o que causa de sistêmico é a inflamação que ele leva aos órgãos, ao aumento da coagulação, a tudo isso. Então, às vezes, também é mais difícil da gente conseguir detectar. Eu não posso dizer que não tem vírus só porque eu não encontrei na placenta ou no líquido amniótico. Muito provavelmente essa viremia é muito baixa, tá? E aí, com relação às sorologias também, os testes que a gente tem foram feitos muito rápido. E assim, tudo que a gente tem que fazer rápido nem sempre é perfeito, né? A gente tem que pensar que há muito tempo atrás, por exemplo, quando se detectava HIV, os primeiros testes de sorologia tinha uma janela da gente pegar de 60 a 90 dias. E aí depois foi fazendo exames mais específicos e hoje em dia a gente consegue detectar HIV com 16, 20 dias do contágio, né? Então, testes de segunda, terceira, quarta geração. Eu imagino que com a Covid-19 isso vai acontecer também. Então, já estão surgindo os testes um pouco mais específicos e com menos tempo a gente tem conseguido detectar o IgM, o IgG, mas por enquanto a gente não consegue dizer qual teste é melhor, a gente não consegue dizer ao certo a sensibilidade e a especificidade de cada teste. Então, tudo é um pouco difícil da gente avaliar. E ainda mais quando a gente tem que avaliar bebê e mãe e dizer se é uma infecção recente, se passou pela placenta, se não passou. Fica bastante difícil com esses testes, que são testes ainda de primeira geração, que a gente vai ter que melhorar muito. E eu acredito que isso vai ser muito mais rápido agora, né? Até assim, daí, essa história do PCR, a gente estava falando da transmissão para o bebê, né, do parto, que pode acontecer, e tem no puerpério. No puerpério, a gestante tem contato com o bebê. Né? Em alguns casos, a gestante ficou isolada da criança, para evitar o risco de transmissão. Mas hoje em dia, a nossa tendência é que não isole. Ela tem que usar máscara, com muito cuidado com a higiene. Acredito que tem esse anticorpo que a criança acaba pegando dela, que pode proteger um pouco a criança. Não é contraindicado, mas tem que conversar caso a caso com a mãe se ela quer realmente amamentar ou não. Já foi feito vários estudos de pesquisa no leite que não detectou o vírus no leite. Teve uma publicação de um caso que identificou o RNA do vírus no leite materno. Ainda não sabemos se esse vírus, como eu falei, é um vírus ativo, que a Paula estava falando, ou se é só resquícios do RNA do vírus. Mas ficou em aberto isso. A princípio, ainda não Não é contraindicamos o contraindicado aleitamento. a amamentação, né? E também não significa mais tanto pelo leite, pode ser também pelo contato. Né? Então, Nesse estudo resumindo, né? coincidiu, né? Quando o PCR começou a dar positivo, o bebê passou a apresentar sintomas leves e colheram o PCR e deu positivo no bebê. Mas não dá para saber mesmo. Apesar da mãe estar tomando todos os cuidados, usando máscara, álcool gel, tudo isso, não dá para a gente excluir que essa transmissão foi por contato, né? Eu acho que assim, E o puerpério também é uma... não, eu acho que só é importante a gente ressaltar, que até foi a primeira pergunta que a Patrícia mandou logo no começo, perguntando, para o bebê, o que acontece, né? Então, como eu falei, o risco de transmissão é pequeno, a gente, em 180 casos que a gente descreveu, 6 teve alguma suspeita de transmissão, ainda tem poucos casos descritos que realmente que possa ter pego. A gente até, semana passada, uma paciente do IPGO,
que estava assintomática, começou com uma leve coriza e daí o bebê apresentou na monitorização uma leve alteração, já estava próximo de 37 semanas, interrompemos a gestação, colhemos o Covid antes e veio positivo. Né? Veio positivo, tivemos todos os cuidados de precaução, não contraindicamos o aleitamento e a pesquisa no bebê veio negativo, o bebê está bem. Mesmo todos esses casos que a gente descreveu de Covid positivo no bebê, foram todos casos muito benignos no recém-nascido. Eles evoluíram muito bem, né? Lógico que a gente não tem total segurança de falar que não pode acontecer um caso grave no recém-nascido. Mas os casos têm evoluído super bem, até por isso que os benefícios da amamentação parecem ser melhores do que os riscos que pode dar do Covid. Não sabemos se é porque os bebês têm bastante corpo que veio da mãe. A gente não sabe se é porque o sistema imune do recém-nascido é muito imaturo, ele não reage exageradamente ao vírus e por isso que ele não causa todos os danos inflamatórios que a Covid causa. Mas, lógico que tem que ter todos os cuidados para o recém-nascido não pegar o Covid, né? Mas... E, no geral, né? Todos os bebês e as crianças de várias idades têm evoluído muito bem, né? Eles têm sido poupados realmente. A gente observa uma evolução muito benigna, tanto para os bebês de qualquer idade, desde recém-nascidos até 1 ano, e até as crianças evoluindo muito bem. E eu acho que isso tem a ver, sim, com alguma imunidade. E até a doutora Karen está perguntando aqui sobre a resolução em casos graves. Quando o caso é muito grave, às vezes tem que interromper antes da gestação. Né? Porque começa a poder... tem que ficar uma monitorização bem rígida do recém-nascido, da gestante, da monitorização do bebê. Esse caso nosso, ela estava super... com leve sintoma, e a monitorização já começou a mostrar alteração. Tem vários casos de sofrimento fetal descrito, então tem que ficar de olho, porque pode ter essa inflamação da placenta, isso pode dar repercussão. Então, e se a mulher também descompensar muito, começar a faltar oxigênio para a mãe, que é um problema que a Covid causa, né, uma hipóxia, a hipóxia pode ter repercussão no bebê. Então, se estiver perto, né, de um bebê já viável, tem uma tendência a acabar interrompendo antes. Né? Mas a maioria dos casos, principalmente casos que foram mais recentes, foram de alta, ficaram bem. Não sabemos a longo prazo, né, porque não tem a publicação disso, mas parece que ficaram bem e não tiveram nenhum problema. Uma outra pessoa perguntou... A alteração mais frequente foi o sofrimento fetal agudo, né? Que a gente viu na cardiotoca com alteração ou no ultrassom, e aí se indicou a resolução da gestação, né? Tem uma que perguntou que ela está com 15 semanas e teve Covid. Está com Covid. O que fazer? Se está com Covid, o risco é pequeno. A maioria dessas pacientes com 15 semanas não tiveram nenhuma repercussão. Evoluíram super bem, né? Tem que estar de olho com sintomas, fazer o acompanhamento mais rigoroso, mas é mais provável que não vai ter nenhum problema. A gente descreveu alguns casos que puderam ter aborto, mas geralmente são casos mais sintomáticos, casos que tiveram uma inflamação na placenta. Tem que acompanhar a gestação, provavelmente vai ir tudo bem, só ficar de olho mesmo. Né? Isso é 2 relatos de caso no mundo inteiro, né? Então, assim, a gente não pode excluir, mas a porcentagem de acometimento, ela é pequena, né? E eu acho que é importante a gente falar do puerpério também, né? Só para responder aqui, que é nesse mesmo caso, e quem já teve Covid e agora está no segundo trimestre. A gente acredita que quem teve o Covid na gestação, não teve grandes problemas ali, né, de aborto, de sofrimento, que isso não vai dar repercussão a longo prazo, tá certo? Não sabemos, principalmente quem teve muito precoce, acreditamos que não tem risco de malformação, mas isso ainda precisa de mais dados, mas acreditamos que não, tá certo? E provavelmente não vai ter repercussão futura, mas isso a gente ainda vai precisar de mais estudos. O que é importante, a gestante, é que ela tem que ter muito cuidado para não ter Covid, porque ela existe um risco pequeno de ter complicações.
Mas também, se pegou Covid ou se está com Covid, não é para ter desespero, porque é muito, muito provável, vai ter mais de 90% de chance de que não vai dar nada e vai ficar tudo bem, tá certo? Tem uma pergunta aqui sobre o uso de corticoide para maturação pulmonar. Então, é o seguinte, se a gente tiver indicação de fazer o corticoide, a gente faz sim, não existe contraindicação a fazer o corticoide, né, nesse momento, tá? Pelo contrário, alguns estudos, nada comprovado, até mostraram um benefício na diminuição da inflamação da própria doença e, com isso, uma melhora no prognóstico aí da própria doença, tá? Então, não existe contraindicação nenhuma. Se houver indicação gemelar, qualquer alteração do ultrassom que nos indique fazer uma indicação obstétrica de fazer corticoide, a gente faz sim, não tem problema nenhum, tá bom? E essa paciente que falou que teve o Covid no início da gestação, já fez morfológico, tá tudo bem, ATM. Vai dar tudo Provavelmente, certo. problema de malformação, essas coisas, é muito improvável que o Covid dê. Né? Te falei, Até a pelo não ser que ele histórico causou, das porque se ele outras causou uma infecções, inflamação né? tão grande, né, a ponto de já dar o problema na hora e acabou evoluindo para aborto, porque foi uma inflamação muito grande da placenta, alguma coisa que é muito incomum, mas que pode acontecer. Mas se passou, a gestante ficou bem do Covid, é muito provável de que não vai ter problema nenhum ao longo da gestação, tá certo? O que nos deixa tranquilo também é que com a SARS e a MERS, que são infecções causadas por outros coronavírus, não houve teratogenicidade, são doenças que têm muito É, mais tempo e não houve malformação nos bebês, nada disso, então a gente fica mais tranquilo com né? relação ao risco no primeiro trimestre de malformações, tá? Você A queria falar gente do sabe que puerpério crianças também? aumentam o risco de aborto, mas isso ainda também não foi mostrado. Os estudos que têm É, publicados não mostraram aumento da incidência em relação à incidência normal, né? Incidência É geral de aborto. óbvio, é óbvio que um quadro muito grave da gestante, que ela fica com um processo inflamatório muito intenso, isso aumenta o risco de aborto, porque qualquer inflamação que a gestante tenha no primeiro trimestre pode ter risco de aborto. Não temos ainda caso para a gente falar, né? É específico para o Covid, mas óbvio que vale a, o cuidado, né? Toda inflamação grave pode acabar levando a um aborto, né? Ou uma Exatamente. complicação. E a Paula também ia falar do puerpério aquela hora, né? O puerpério é uma fase, né, da gestação, do pós-gestação, que a gente tem que ficar bastante de olho, né? Porque a paciente tem maior risco de trombose por si só, pelo fato da gestação, pelo fato de ter nascido, né? E a gente sabe que a Covid-19 é uma doença que também predispõe ao maior risco de trombose, né? E tem todas as modificações ali do final da gestação. Então, os trabalhos descreveram, algumas pacientes tiveram 4 pacientes que estavam evoluindo com uma COVID benigna, com evolução boa, só que no puerpério elas evoluíram para um estado crítico, tiveram que ser internadas em UTI, 2 tiveram que ser entubadas, né? E evoluíram bem depois, mas tiveram uma maior gravidade dos sintomas e da evolução da doença nesse período do puerpério, tá? Então, a gente orienta que a gente fique bastante atento nesse momento. Se houver necessidade, realizar a profilaxia com heparina, né? Então, tem uma infecção comprovada, fazer a profilaxia com a enoxaparina para diminuir esse risco de trombose, né? De embolia, tudo isso. E ficar bastante de olho nessas pacientes. A orientação tem sido dar alta cedo, né, para diminuir o risco de contaminação das pacientes que não estão infectadas. Mas as pacientes infectadas, né, com PCR positivo, a gente tem que ficar mais atento e, de preferência, realizar a profilaxia de trombose e ficar de olho nos sintomas, tudo isso. A paciente tem que ter acesso ao telefone e, se ela tiver uma piora em casa, ter como voltar e como ter acesso a você, né? Uma coisa que perguntaram aí se a gente voltou a fazer transferência. Transferência em alguns casos muito selecionados. A gente tem que conversar caso a caso, tem um termo explicando todos os possíveis riscos, e tem isso, também vai ter que, se tiver algum sintoma ou se tiver o PCR, vai ser cancelado qualquer tratamento, tá certo? Eu acho assim, para a gente fechar, resumindo então, né, de tudo que a gente falou, o que é importante? Primeiro, a gestante não é mais grave do que a não gestante. Se ela tem fatores de risco, ela tem mais chance de ter complicação. Só que a maioria dos casos, é mais de 90%, vai ser sintomas leves e sem complicações, de 3 a 5% só que vai realmente precisar de UTI,
Existe o risco de morte? Existe o risco de morte, mas é pequeno, tá certo? E com o fator de risco, o risco é maior. Riscos para o bebê, não sabemos no primeiro trimestre se causa risco. Existe um risco pequeno de acometer e causar um processo inflamatório na placenta que leve a complicações do tipo óbito fetal, tá certo? Pode levar ao sofrimento, mas se for numa fase mais tardia, é possível interromper a gestação. Então, outro efeito grande que tem é a prematuridade. Que é o principal, 30%, né, Né? gente? Exatamente. Ao redor de E uma 30%. coisa que a gente esqueceu de falar, a via de parto não parece interferir no risco, então não é contraindicado se a gestante estiver bem, tiver todos os cuidados de precaução de contato, é possível parto normal, não parece aumentar o risco de infecção. Infecção para o bebê é um risco que não é comum acontecer, mas pode. Tem dúvida sobre infecção via placentária, mas parece que sim. Pode ser durante o parto e pode ser no contato com o puerpério. Ainda é dúvida em relação ao leite. Provavelmente é difícil que passe pelo leite, mas pode até ser, e pelo contato do bebê. E o que é bom é que, mesmo os bebês que tiveram sofrimento fetal nasceram super bem, tá certo? Por esse processo inflamatório da gestação, e a maioria dos RNs, mesmo que pegaram Covid, tiveram uma evolução muito, muito boa e muito favorável. O puerpério tem que tomar cuidado, né? Porque algumas gestantes complicaram no puerpério, então não é porque passou a gestação que tem que ficar livre aí de tudo, né? Tem que ficar de olho também. E dos tratamentos, a gente voltou a fazer o IPGO, né? Só que tem isso, vai colher a sorologia antes, se der negativa, a gente começa, mas vai ter que colher o PCR antes da transferência e vai ter um interrogatório de sintomas. Qualquer suspeita de Covid, o tratamento é cancelado. Tá bom? Exatamente. Transferências ainda não temos previsão. A gente está fazendo alguns casos de pacientes que estão com bloqueio prolongado por adenomiose, por Às vezes já está com umas endoveliose. medicações que vem usando. Assim, Exatamente. as Aí não transferências tem têm que como a ser gente conversado caso a prolongar caso. Né? pelos Tem alguns efeitos casos que colaterais. tem algumas pacientes que elas têm um único embrião, elas querem transferir porque estão já numa idade mais avançada, e se der negativo, elas querem tentar uma nova coleta, e se esperar muito vai fazer. É tudo conversado caso a caso, né? As transferências. Coleta a gente já voltou a fazer, ciente de todos os riscos e todas as precauções, porque realmente coleta, o tempo interfere muito, né? Pode interferir aí na qualidade dos ovos. Tá Mantendo a certo? segurança aí de todos da equipe, né? Mantendo horários mais espaçados, né? Mas Exatamente. recomeçando aos poucos. Né? Qualquer dúvida, se vocês quiserem, pode mandar no Instagram, tanto meu quanto da Paula, ou para o Instagram do IPGO, ou então mandar para o e-mail saúde@ipgo.com.br, tá bom? Tem uma Boa pergunta, noite aí para todo mundo. se a trombofilia tem mais risco de agravar a COVID. Então, isso a gente precisaria conversar melhor com o hematologista. Assim, não tem um risco maior de pegar, tá? O risco de você contrair a doença é o mesmo da população. Mas, aparentemente, existem alguns fatores que a gente já sabe que aumentam o risco de ter complicações. Então, a principal delas é a síndrome metabólica, a obesidade, né? E a trombofilia provavelmente sim, mas a gente Porque a consegue Covid fazer uma aumenta, né? profilaxia disso, né? A Covid aumenta a coagulação, então, teoricamente, eles teriam mais riscos. Ao mesmo tempo, a gestante que tem uma trombofilia está usando o anticoagulante, né, a heparina. E esse anticoagulante estaria protegendo a complicações do Covid, não a infecção do Covid. Isso não vai interferir no risco de infecção. Mas as complicações podem diminuir com o uso da heparina. E tratamento para gestante é o mesmo que para todo mundo, a gente não tem nenhum tratamento específico, né? A gente trata sintomáticos, medidas de suporte, oxigênio, abaixar a febre, controlar a frequência cardíaca, tudo isso. Não tem nenhuma medicação que foi comprovada que atue diretamente matando o vírus, né? Diferente do H1N1, que a gente tinha o Tamiflu que melhorava esse prognóstico. Lembrar que a gente tem que excluir outras doenças virais, né? Então a gente está numa época que aqui no Brasil tem dengue, né? Então a gente está no meio de uma epidemia de dengue. O próprio H1N1, né? Então não adianta só pensar no Covid, a gente tem que pensar em outras que, aliás, coisas. Também, toda né? gestante que não tiver tomado a vacina da H1N1 deve tomar, porque é risco na gravidez, né? Exatamente.
e pensar em tudo aí, todos os possíveis. Se preservem, cuidem-se e pode deixar as dúvidas que a gente pode responder por aqui também, tá bom? Tá certo, então. Quer Então fazer tá mais bom. alguma consideração? Não, é só isso mesmo, né? Tranquilas. Cuidem da saúde mental também, que isso é muito importante. Está todo mundo no meio dessa pandemia sem saber quando vai acabar, o que vai acontecer. Então é importante empatia, ajudar o próximo, né? Exatamente. E todos os cuidados de precaução, né? Ficar em casa o máximo que conseguir, só sair para realmente quando precisar, evitar aglomeração, uso de máscaras, álcool gel, né? E é isso, lavar as mãos sempre. E, e a vida tem. A gente dá para ir retomando os tratamentos, né? Porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar essa pandemia, mas com todos os cuidados, tá bom? Qualquer dúvida, então, Até mande pra mais, gente. Boa obrigada. noite para todo mundo. Obrigado Boa por todo mundo ter noite, tchau, tchau. participado. Tchau, Tchau. Rogério. Tchau, Paulo. Até. Até Tchau, mais. tchau.